na intenção de entrar, né? Bom dia a todas e todos. Então, doutora Silmere, que é a coordenadora do Comitê, né, de Saúde, boa sorte nos trabalhos, boa sorte a todos os palestrantes. Esse tema da saúde é muito caro à nossa magistratura, então, há algum tempo já que os colegas vinham pedindo para fazermos alguns diálogos a esse respeito, e agora teremos esse norte a partir das intervenções, né, do pessoal do comitê. Então, bom trabalho a todos e um bom dia. Obrigada, doutora Antonieta. Em nome da senhora, eu agradeço a toda a equipe da ESMA, a Rodrigo e todos os demais servidores, ao nosso diretor, desembargador Ricardo Vital, pelo pronto atendimento ao pleito, né, advindo de reuniões do nosso Comitê Estadual de Saúde, onde uma das nossas metas foi exatamente a realização de webinários, para que nós pudéssemos conversar mais sobre esse tema e compartilharmos, né, muitas informações que são de interesse de toda a sociedade, né? Não apenas do Poder Judiciário, enquanto sistema de justiça e dos operadores, mas a toda a sociedade. Então, eu agradeço muito aos nossos colegas, observando a nossa ordem alfabética, né? O doutor Gustavo, doutor João, doutor Renan, né? Reitero o agradecimento à ESMA, Dr. Marcos Salles, que para nós, do Tribunal de Justiça da Paraíba, é sinônimo do Comitê Estadual de Saúde, porque foi aquele que sempre se dedicou a esse comitê, era o nosso representante, mas que por motivos de força maior não pode estar aqui, foi convidado para estar aqui nesse primeiro webinário sobre conhecendo o comitê, mas infelizmente ele não pôde, mas estará conosco em outras oportunidades. Então, nós fizemos uma divisão aqui para esse primeiro momento de exposição, e aí, de antemão, eu já passo, doutor João, a palavra ao senhor para iniciar essa nossa conversa sobre o conhecimento para toda a sociedade, né? Agradeço demais a todos que estão presentes, estou vendo aqui diversos membros do nosso comitê aqui presentes, então, a todos um bom dia e vamos iniciar os trabalhos. Doutor João. Obrigado, doutora Silmare, doutor Renan, doutor Gustavo, meus colegas. Deixo aqui registrado meu cumprimento em nome de vocês e estendo também meu cumprimento a doutor Marcos, um amigo que eu conquistei no Comitê de Saúde, sem dúvida nenhuma, que me introduziu no tema de judicialização da saúde, me ensinou bastante sobre a atuação do Comitê Estadual, a brilhante atuação que ele teve durante anos no Fórum Nacional de Saúde. Então, fica o meu registro aqui. É um amigo que a atuação aí nessa área da judicialização da saúde me proporcionou nesses anos de Justiça Federal. Deixo registrado também o meu bom dia aos demais membros do comitê que conseguiram fazer um esforço para estar aqui hoje com a gente, nesse webinário pensado já sobre a nova coordenação do nosso Comitê de Saúde, aí na pessoa de doutora Silmare, doutor Renan e de doutor Gustavo Gadelha, que está me sucedendo como representante da Justiça Federal e vice-coordenador do comitê. Então, sem mais delongas, a gente, para entender um pouco sobre a atuação, a importância do Comitê Estadual de Saúde vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, a gente precisa de uma contextualização histórica do tema da saúde para a gente entender qual foi o mote, qual foi o motivo, qual foi a contextualização que ensejou o surgimento e a criação dos comitês estaduais de saúde. E, para isso, sem dúvida nenhuma, um bom entendimento sobre essa questão, ela perpassa necessariamente pelo entendimento a respeito da judicialização do direito à saúde. E quando a gente fala em judicialização do direito à saúde, doutor Gustavo, a gente não pode, de nenhum modo, se afastar de nossa premissa dogmática fundamental sobre o tema, que é o artigo 196 da Constituição Federal. O artigo 196, que está aí disposto na tela para vocês, ele veicula uma disposição que até então era inexistente na história de nosso constitucional, instituições precedentes, que é erigir a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. O artigo 196,
ele é assertivo, ele é categórico sobre o tema. Veicula um direito fundamental à saúde, que assiste a todo cidadão, que assiste à coletividade e que pode ser exigido do Estado. O Estado aqui compreendido, evidentemente, em sentido mais lato. O Estado como representado como todos os entes políticos dispostos aí no nosso federalismo. Estado-União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Sucede que esse artigo 196, ele, desde o seu início, ele comportou duas leituras fundamentais, duas interpretações hermenêuticas que, de certo modo, caminhavam em direções diametralmente opostas. Eu podia encarar, eu podia interpretar esse ponto de partida normativo sobre uma perspectiva individualista e entender, portanto, o direito à saúde como um direito de um cidadão, individualmente, de ir a juízo, provocar o Poder Judiciário e exigir do Estado uma prestação individual, material de saúde em seu favor. Seja um tratamento, seja um medicamento, seja uma prótese, uma órtese, uma terapia, o que for. Ou eu podia encarar esse direito à saúde sob uma perspectiva coletiva. Um direito à saúde visto aí muito mais como um direito coletivo, um direito, portanto, de natureza difusa, a que todo cidadão tem de exigir do Estado que preste o serviço público de saúde de maneira regular, de maneira eficiente e de maneira racional. Então, essa dúplice perspectiva de encarar e interpretar o artigo 196 da Constituição Federal, ela é que deu a tom da matéria de judicialização de saúde. E o que é que a gente acabou por enxergar, principalmente a partir do início desse século, início ali dos anos 2000. A gente passou uma supremacia, sem dúvida nenhuma, de demandas individuais, portanto, de demandas que encaravam o direito fundamental à saúde sobre essa perspectiva individualista, a perspectiva em que um cidadão ele vai a juízo exigir do Estado uma prestação a seu favor. E, portanto, encarar o tema do direito à saúde como um tema em que o cidadão ele se contrapõe ao Estado. Essa perspectiva individualista, ela, sem dúvida nenhuma, em um primeiro momento, ela conseguiu dar uma resposta a contento à sociedade e ao cidadão, que é o juízo. Porque, sem dúvida nenhuma, decisões judiciais episódicas, isoladas, que resolvem um caso concreto e entregam ao cidadão, ao litigante, a prestação material que está sendo ali reclamada, elas resolvem essa situação pontual. Mas, à medida que as demandas judiciais elas aumentam, elas avultam, elas sobrecarregam o Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário passou a perder essa capacidade de dar uma resposta concreta e efetiva. As decisões judiciais passaram, em matéria de direito à saúde, sob a perspectiva individual, a não ser cumpridas mais de modo exíguo, em prazo exíguo, de modo racional, passaram a, portanto, gerar incidentes de descumprimento com imposição de multas, com sequestros de valores, com outras medidas subrogatórias em desfavor dos réus, em desfavor, portanto, do Estado, que é o devedor, que é o prestador nessa relação aí, processual que é estabelecida em uma demanda de saúde. E aí, a partir dessa excessiva judicialização, a gente passou a constatar e a gente passou a enfrentar outros problemas. Outros problemas que trazem à tona, como vocês podem ver aí na tela, questionamentos que são fundamentais e que passaram a ser feitos dentro do próprio sistema de justiça. No sentido de que judicializar a saúde, a partir da efetivação do artigo 196 da Constituição Federal, ela seria uma solução ou seria muito mais uma parte do problema? O aumento do número de demandas judiciais em matéria de saúde, ela passou a ser mais um fator desestabilizador, mais um fator problemático para os entes políticos encarregados em desenvolver e executar o serviço público de saúde. Foi por essa razão que lá, na audiência pública, que a gente vai ver mais à frente, realizada pelo Supremo Tribunal Federal ali nos anos de 2009 e 2010,
passou-se a questionar se judicializar ela seria uma solução efetiva ou seria muito mais uma parte do problema. E esse tema, esse questionamento, nos leva a outro, que foi feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em um dos diversos temas, em um dos diversos casos em que o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de arrostar essa questão. Seria possível morrer da cura? Quando se faz esse questionamento, se é possível morrer da cura, o que se está querendo dizer de maneira crítica, o que o judiciário está querendo indagar de maneira autocrítica, olhando para os seus próprios problemas, é se a judicialização, que no início se apresentava, se afigurava como a cura para um serviço público que estava sendo prestado de maneira ineficiente e irregular, ela passou a ser um remédio amargo. Ela passou a ser um remédio em dosagem elevada, que sobrecarregou o judiciário, que não mais podia apresentar respostas efetivas, e passou a ser um fator de desestabilização, um fator adicional de desestabilização das políticas públicas em matéria de saúde. E, sem dúvida nenhuma, esse fator de desestabilização, ele tem um componente que é muito clara, que é a dimensão de comprometimento do orçamento público de saúde. Aí o orçamento federal, como o orçamento dos estados, e principalmente o orçamento já deficitário dos entes municipais. Eu trouxe aí para vocês uma conta, uma expressão numérica que talvez nos dê a exata dimensão de como a judicialização da saúde ela pode comprometer de maneira severa, de maneira drástica, o orçamento dos entes políticos. A gente tem aí, se vocês perceberem, uma ilustração da evolução de 7 anos do custo da judicialização apenas para o governo federal. Portanto, comprometimento apenas do orçamento geral da União, os custos que são desembolsados pela União, com o cumprimento de decisões judiciais, determinando a entrega de medicamento, o custeio de terapias, a importação de insumos, o custeio de próteses e órteses. Em 2010, o valor despendido com a judicialização era pouco menos do que 123 milhões de reais. 7 anos depois, em 2016, a gente tem um comprometimento de mais de 1 bilhão e 300 mil reais do orçamento federal. Então, em 7 anos, a gente teve um aumento de mais de 10 vezes do valor despendido apenas pela União. Vale ressaltar, apenas pela União. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é um país continental, então, além do ente político central da União, a gente tem orçamentos estaduais, 27 orçamentos estaduais, contando com o Distrito Federal, e a gente tem orçamentos de mais de 5 mil municípios. Então, se a gente fosse fazer uma investigação muito mais verticalizada a respeito de todo o recurso que é drenado da saúde para custear os gastos em matéria de saúde decorrentes de decisões judiciais, a gente teria, sem dúvida nenhuma, um número muito mais alarmante. Então, aqui a gente tem uma boa dimensão, uma ideia exata de como a judicialização da saúde ela passou a ser muito mais um fator, volto a dizer, de dos sistemas públicos de saúde já tão combalidos do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista fiscal, né, com aumento em 7 anos de mais de 10 vezes. Uma outra maneira, uma outra perspectiva de a gente encarar também a judicialização, ela diz respeito ao comprometimento, à saúde, à eficiência do próprio sistema de justiça. Temos aí na tela agora um número que retrata o volume de processos envolvendo matéria de saúde, em primeira instância, números oficiais do CNJ, na década compreendida entre o ano de 2008 e o ano de 2007. Então, a gente vê um aumento, uma quantidade relevante de processos distribuídos. Então, se a gente pega ali no ano de 2008, a gente tinha pouco mais
de 40 mil ações, o que já era um número relevante, 40 mil ações em matérias de saúde distribuídas, para 10 anos depois, no ano de 2017, a gente ter mais do que o dobro, quase um número de 100 mil ações distribuídas em primeira instância, envolvendo matéria de judicialização da saúde. Evidentemente que diversos fatores, diversas circunstâncias podem explicar esse aumento vertiginoso. A gente tem aí, sem dúvida nenhuma, um aumento também significativo da oferta de profissionais, de advogados, a ação paulatina das defensorias públicas em âmbito estadual e também da Defensoria Pública da União, que adquiriram, conforme a gente bem sabe, do ponto de vista normativo, autonomia orçamentária e financeira. A gente tem, pelo menos no plano da Justiça Federal, uma maior interiorização da Justiça Federal nesse período, o que, sem dúvida nenhuma, proporciona um maior acesso à justiça e, evidentemente, um aumento do número de toda sorte de matérias passíveis de judicialização no âmbito da Justiça Federal, mas, de outro lado, a gente tem, sem dúvida nenhuma, um problema. A gente tem um comprometimento da capacidade de atuação do Poder Judiciário. O aumento de demandas, nesse volume que a gente viu, que a gente encarou, fez com que o Judiciário se tornasse ineficiente, fez com que o Judiciário não pudesse dar respostas adequadas ao cidadão que vai naquela perspectiva individualista, com fulcro ali no artigo 196 da Constituição, que vai a juízo buscar o seu medicamento, buscar a realização da sua cirurgia, buscar a entrega da sua prótese. E foi exatamente nesse caldo de cultura em que você tinha, de um lado, o orçamento público sendo desestabilizado, sendo comprometido por atores que não estão entranhados na administração do serviço público de justiça. E, de outro lado, um assoberbamento das varas com competência para julgamento em matéria de saúde, que o Supremo Tribunal Federal e o CNJ eles foram chamados a atuar. Eles passaram a tentar ocupar um papel de centralidade nessa discussão que envolvia o tema da judicialização da saúde. E aqui eu destaco, a respeito do Supremo Tribunal Federal, lá no ano de 2009, então a gente está falando aí praticamente há 15 anos atrás, uma década e meia atrás, o Supremo Tribunal Federal, talvez aí no lead case mais destacado, mais importante em matéria de saúde, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, ele, no bojo dessa suspensão de tutela antecipada número 175, ele convocou uma audiência pública. Então, vejam, por exemplo, o doutor Gustavo, doutora Silmara e o doutor Renan, que a gente está diante de um procedimento, de certo modo, heterodoxo. Eu tenho uma suspensão de tutela antecipada, que, do ponto de vista processual, é um incidente processual, né, onde você não realiza nenhuma espécie de cognição probatória mais vertical, mais aprofundada. Uma suspensão de tutela antecipada no Supremo Tribunal Federal, vale lembrar, Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal de superposição, com a atribuição constitucional de uniformização da interpretação da nossa Constituição, que não faz revolvimento de provas nesse tipo de incidente processual, o Supremo convocando uma audiência pública para debater toda a sorte de questões, toda a sorte de temas envolvendo as demandas judiciais de saúde. A audiência pública conduzida pelo presidente do próprio Supremo Tribunal Federal, à época, salvo engano, a gente estava vivenciando a presidência do ministro César Peluso, ministro hoje aposentado, onde foram ouvidos mais de 50 especialistas em matéria de saúde, representando aí todos os setores, tanto da sociedade civil, como setores do próprio Estado, agências de regulação estatais, representantes do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, dos comitês estaduais e municipais de saúde, da Anvisa, e cada um fornecendo, a seu modo, uma contribuição, um ponto de vista, uma idiosincrasia relacionada a esse tema que, conforme a gente viu,
ele não envolve apenas o direito do cidadão em face do Estado. Foi, talvez, a partir dessa audiência pública que aquela perspectiva individualista de interpretação do artigo 96 da Constituição ela foi desnudada e a sua fragilidade ela foi demonstrada. Encarar o direito à saúde como um direito individual, a partir ali de 2009 e de 2010, passou a ser visto como uma maneira, talvez, pueril de interpretar a Constituição Federal nessa matéria. O direito à saúde ele não opõe o cidadão contra o Estado. Ele não é o direito de um indivíduo contra o Estado. Ele é, e aqui voltando mais uma vez a uma expressão felizmente utilizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele é um direito de todos contra todos. Toda decisão judicial em matéria de saúde que defere um direito e aloca, portanto, um recurso do orçamento público em favor daquele demandante, em favor daquele promovente, ela está desalocando esse recurso do orçamento que seria despendido, que seria gasto em favor da coletividade. Então, a partir daqui, a partir dessa audiência pública, sem dúvida nenhuma, a gente começou a ter uma visão mais crítica, uma visão mais contextualizada, mais holística, envolvendo o problema da judicialização da saúde. E vejam que foi uma iniciativa capitaneada em 2009 pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, em 2010, a gente teve o julgamento de mérito, né, dessa suspensão de tutela antecipada número 175, em que o Supremo já principiou alguns entendimentos jurídicos importantes em matéria de saúde. O Supremo deixou claro ali, por exemplo, a necessidade de que os medicamentos ou terapias que sejam postulados em juízes, eles necessariamente tenham a chancela do órgão regulatório. Vale dizer, o registro pela Agência de Vigilância Sanitária, pela Anvisa. O Supremo Tribunal Federal, também nessa STA, ele já principia a ideia de solidariedade. Ideia que até hoje, bem sabemos nós, né, doutora Silmara e doutor Renan, não está bem equacionada na jurisprudência do STF. Né? Hoje, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, vou utilizar aqui a grosso modo uma expressão, a gente vive hoje em um pé de guerra a respeito da competência jurisdicional para julgar medicamentos que não se encontram incluídos em políticas públicas instituídas. Então, vejam, praticamente 13 anos depois do Supremo julgar o mérito da STA, de formatar a ideia de solidariedade, a gente tem hoje um problema sério de definição de competência jurisdicional em face de uma temática que foi decidida há mais de uma década atrás. E esse é um problema, né, que tem aí como vítimas não só o jurisdicionado, que se vê em uma situação de indefinição a respeito do foro competente para julgar sua demanda. Mas ele é um problema que gera uma ineficiência para todos os órgãos do sistema de justiça envolvido, para a vara da justiça estadual, para a vara da justiça federal, o núcleo 4.0 de julgamento de causas de saúde aqui no estado da Paraíba. A gente tem, vejam aí, mais um problema gerado a partir de uma tese gestada em um STA em que se buscou encetar soluções para a matéria de saúde. Dando continuidade a essa questão, o Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, exerceu um papel inicial de protagonista no tema, mas foi o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que, sem dúvida nenhuma, dando continuidade a esse procedimento crítico realizado aí na audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que assumiu um papel de verdadeiro protagonista no tratamento e na gestão das questões relacionadas às demandas judiciais de saúde. E aqui eu faço um alerta importante a todo mundo que nos assiste aí ao vivo ou que eventualmente venha a ter contato com esse nosso webinário no futuro. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele o seu papel é
ignorado pelo cidadão. O cidadão, os atores em geral do sistema de justiça, costumam encarar o CNJ apenas como um órgão de natureza correcional. Mas essa natureza correcional do CNJ, que é exercida de modo subsidiário, de modo supletivo, às corregedorias estaduais e regionais, ela representa uma pequeníssima parcela das competências constitucionais do Conselho. Um dos pontos talvez mais importantes, uma das atribuições nevrálgicas do CNJ é exercer um papel de administração judiciária, trabalhar no planejamento estratégico da administração da justiça. E é exatamente essa feição de atuação administrativa estratégica do CNJ que proporcionou ao órgão exercer lá em 2009, assumir esse papel de protagonista e dar cabo de maneira eficiente, de maneira inovadora, desse papel de melhor gerir o tema da judicialização da saúde. Então, aí a gente tem na tela de vocês, em 20 de novembro de 2009, o CNJ ele cria um grupo de trabalho composto aí por juízes federais, inclusive aqui no âmbito da Justiça Federal da Quinta Região, a gente teve o nosso colega Jorge André, que participou desse grupo inicial de trabalho, para propor medidas concretas e medidas também normativas para equacionalizar esses problemas relacionados à judicialização da saúde, à excessiva judicialização de matérias de assistência à saúde. E esse grupo de trabalho, entre as diversas propostas que foram ali gestadas por esse grupo de trabalho, a gente teve logo de pronto, né, um semestre após a criação desse grupo de trabalho, a gente teve a emissão de uma importante recomendação pelo Conselho Nacional de Justiça. No ano de 2010, ali no primeiro trimestre de 2010, mais precisamente no dia 30 de março, o CNJ eles pede essa recomendação número 31. E aí é uma recomendação que é direcionada a todos os tribunais de justiça e a todos os tribunais regionais federais, indicando diversas medidas a serem adotadas pelos tribunais e pelos juízes em matéria de judicialização da saúde. Aqui eu vou pedir a licença rapidamente, e eu até destaquei aqui, uma dessas recomendações que foram expedidas pelo CNJ, ela dizia respeito à necessidade dos tribunais eles celebrarem convênios com os estados, com os municípios, para que os estados e municípios fornecessem ao Poder Judiciário, colocassem à disposição dos juízes, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, profissionais que atuam na área de saúde, para que esses profissionais pudessem prestar assessoramento técnico aos juízes em matéria de saúde. Vejam que nesta recomendação, portanto, a gente tem o germe, o nascedouro dos nossos atuais NATJUS. Os núcleos de assessoramento técnico ao Poder Judiciário. A gente acabou, na semana passada, de finalmente implantar o nosso NATJUS aqui na Paraíba. Mas eles têm o seu nascedouro aqui nessa recomendação número 31, lá de março de 2010, feita pelo CNJ. Outra recomendação interessante também feita pelo CNJ. O CNJ passou a orientar os magistrados que exigissem um rigor probatório maior das partes ao propor essa demanda. Então, que as partes trouxessem relatório médico circunstanciado, indicação necessária do CID da doença, indicação dos tratamentos e medicamentos que já foram utilizados pela parte para o tratamento daquela moléstia que justificou o ajuizamento da ação. Olha que interessante, nessa recomendação aqui, essa recomendação que dizia que os juízes deveriam ter esse rigor documental probatório mínimo, ela acabou, anos depois, vindo a se consolidar no bojo, no seio da jurisprudência do próprio STJ. Um dos RESPs realizados em sede de recurso repetitivo, que tem, portanto, natureza vinculante para nós,
um dos RESPs gestados no STJ sobre matéria de judicialização da saúde, eles exigem necessariamente que esse laudo circunstanciado ele esteja presente para o deferimento de tutelas provisórias de urgência. Um laudo que indique o CID da moléstia, os tratamentos já realizados pelas partes, o princípio ativo da medicação postulada, se se trata de um tratamento contínuo ou de um medicamento com duração pré-determinada, de um tratamento, perdão, com duração pré-determinada. Então, mais uma vez, essa recomendação lá de 2010 do CNJ, ela acabou tendo um efeito positivo sobre a formação de uma jurisprudência vinculante. O CNJ ele recomendou também aos magistrados que, antes de analisar pedidos liminares, preferencialmente promovessem a oitiva dos gestores públicos, oportunizassem um contraditório prévio. E aí eu destaco, vocês devem estar vendo aí na tela de vocês, alguns dos considerandas dessa recomendação. Então, vejam aqui que está íncita na ideia da recomendação essa visão crítica sobre a temática da judicialização da saúde. O CNJ fez constar, antes de expedir a recomendação, as seguintes considerações. Peço licença para ler. Considerando as reiteradas reivindicações dos gestores para que sejam ouvidos antes da concessão de provimentos judiciais de urgência e a necessidade de prestigiar sua capacidade gerencial, as políticas públicas existentes e a organização do sistema público de saúde. Considerando que, na mesma audiência, faz-se referência aqui à audiência pública do Supremo Tribunal Federal, audiência pública número 4, diversas autoridades especialistas, tanto na área médica quanto na área jurídica, manifestaram-se acerca de decisões judiciais que versam sobre políticas públicas existentes, assim como a necessidade de assegurar a sustentabilidade e o gerenciamento do SUS. Olha aqui aquela perspectiva crítica que a gente mencionou há pouco, de que a saúde ela não pode ser vista como direito do indivíduo contra o Estado, mas um direito de todos contra todos, que é possível, sim, padecer da cura. Ou seja, a judicialização, ao invés de promover uma melhor racionalização, um melhor funcionamento do sistema público de saúde, ela não raramente finda por debelar ainda mais, por fragilizar de modo ainda mais gritante o funcionamento do sistema público de saúde. Então, essa recomendação número 31, sem dúvida nenhuma, ela já expressa uma postura crítica do CNJ a respeito do tema. Outros pontos aí interessantes dessa recomendação. Determina que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a ENFAM, ela inclua necessariamente no programa de formação continuada do magistrado, no programa de vitaliciamento dos magistrados recém-ingressos na carreira, a matéria de direito sanitário. Ela recomenda aos tribunais estaduais e aos tribunais regionais federais que promovam e fomentem atividades de visita e diálogo dos magistrados aos órgãos públicos de saúde, Comitê Estadual de Saúde, Comitê Municipal, postos de atendimento de saúde. Então, volto a dizer, aqui, em 2010, o CNJ assume essa postura de protagonismo e uma postura, desde o seu nascedouro, de autocrítica a respeito da atuação do judiciário em matéria de saúde. Dando continuidade, no mês seguinte, no mês de abril de 2010, a gente tem a edição da resolução número 107, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência de saúde. E, no mês subsequente, em maio de 2010, a edição da portaria número 91, que cria o Comitê Organizador do Fórum Nacional de Saúde do Poder Judiciário. Ambos os atos normativos, eles buscaram disciplinar esse funcionamento inicial do Fórum Nacional de Saúde para monitoramento de demanda de saúde. Vale dizer
que hoje o Fórum Nacional de Saúde ele foi rebatizado, ele foi renomeado, né? Recentemente, salvo engano, no ano de 2021, o fórum, esse fórum que se chamava Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde passou a se chamar Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde e passou a ser conhecido pela sigla de FONAJUS. Esse é o atual slogan, o slogan oficial aprovado pelo CNJ para o FONAJUS. E atuações importantes do Fórum Nacional de Saúde no seu caminhar inicial, lá no seu nascedouro, no ano de 2010. Primeiro, a criação de um comitê executivo nacional, formado aí por magistrados das mais diversas áreas, encarregado em formatar esse funcionamento inicial. E aí a formatação do funcionamento inicial do Fórum Nacional de Saúde, ela se deu basicamente pelo levantamento estatístico, pelo monitoramento numérico de dados de jurimetria, portanto, relacionados a demandas de saúde. Precisava-se ter, lá no ano de 2010, uma exata noção da quantidade de ações de saúde que a gente tinha tramitando, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. O levantamento desses dados, o levantamento do custo, o levantamento das dificuldades, do tempo médio de tramitação, da existência ou não de varas com competência especializada em saúde, foi a missão inicial do Fórum Nacional de Saúde do CNJ. A partir do levantamento desses dados, a partir do tratamento dialógico desses dados nos anos seguintes, a partir ali do ano de 2011, portanto, é que se passou a se insetar novas atividades a cargo do Fórum Nacional. Então, a realização das jornadas de direito de saúde, nos moldes, por exemplo, que o CJF, no âmbito da Justiça Federal, ele já realiza com as jornadas de direito civil e com as jornadas de direito processual civil. Passou-se, então, a enxergar a necessidade de se reunir em um evento específico todos os juízes estaduais e federais que atuam em matéria de judicialização da saúde, para que cada um deles pudesse relatar as suas dificuldades, as suas agruras, as suas boas práticas. E todas essas medidas, a realização da jornada de direito de saúde, as ações de monitoramento, o levantamento estatístico, eles passaram a ser melhor executados no âmbito do Fórum Nacional a partir da criação de comitês executivos estaduais. E aqui, fazendo um paralelo com o nosso atual, o nascedouro dos atuais comitês de saúde, ele se encontra aqui, no artigo 3º da resolução do ano de 2000. Os atuais comitês estaduais atualmente funcionam como coordenadora, doutor Renan como suplente da Justiça Estadual e doutor Gustavo como vice-coordenador representando a Justiça Federal. O nascedouro do nosso comitê está aqui. O Comitê Executivo Estadual, que era previsto no artigo 3º da Resolução 107, ele funcionava como um longa-manos, um braço de atuação do Comitê Executivo do Fórum Nacional de Saúde. Então, era no bojo desses comitês executivos estaduais que eram realizadas reuniões com gestores locais de saúde, nos quais as suas demandas, os seus reclamos, as suas posturas críticas eram ouvidas e levadas para diálogo no bojo do Fórum Nacional, no CNJ, e levadas também, igualmente, para diálogo de saúde. Então, a gente teve, em 2014, como uma medida concreta aí a cargo no Fórum Nacional de Saúde, a realização da nossa primeira jornada de direito de saúde do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, a gente já se encontra na 6ª jornada, a gente teve aí esse ano a 6ª jornada de direito de saúde. Mais uma medida crítica. Quem já teve a oportunidade de participar, e eu participei ao longo de minha atuação de 3 jornadas de direito de saúde, a gente sabe que um tema sempre em pauta entre os magistrados que dialogam nesse fórum é essa postura de autocontenção, essa postura crítica em relação à demanda judiciais de saúde. É a necessidade de se encontrar soluções efetivas,
baratas e que não comprometam a atuação dos gestores públicos na formatação e execução das políticas de saúde que lhes são atribuídas aí tanto pela Constituição como pela nossa legislação de regência. Seguindo aí no avanço do enfrentamento do tema, a gente tem, enfim, a edição da resolução no ano de 2016, número 238 do CNJ. E aí a gente pode indicar aqui 2 eixos fundamentais de atuação dessa resolução: a criação e manutenção dos comitês estaduais de saúde, do modo em que eles são encarados atualmente. Se eu falei que a raiz, o nascedouro, o germe do nosso comitê está lá no artigo 3º da Resolução 107, como um braço executivo do Comitê Executivo Nacional, do Fórum Nacional de Saúde, aqui, os comitês estaduais de saúde, eles se desvinculam daquela ideia de comitê executivo como um longa-manos e passam a ter uma existência, vamos dizer assim, mais autônoma, uma autonomia para tentar encetar resoluções em âmbito estadual e em âmbito local, divorciada daquele monitoramento e daquela supervisão que era, então, relacional. Esse talvez seja o ponto de maior destaque, a grande reviravolta promovida aqui pela Resolução 238. É fazer com que aquelas medidas que até então eram centralizadas no Comitê Executivo Nacional, descentralizar essas medidas, trazendo para o âmbito local, trazendo, portanto, para o seio de competências do Comitê Estadual de Saúde, aquelas atividades de monitoramento, de diálogo com os atores institucionais, de promoção de ações concretas e normativas para prevenir litígios em matéria de saúde. Então, a Resolução 238, sem dúvida nenhuma, ela funcionou aí, vamos dizer, como uma carta de alforria, como uma carta de maior autonomia à atuação dos nossos comitês estaduais de saúde. Um outro ponto digno de nota nessa Resolução 238 foi a determinação para que os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça promovessem a especialização de varas em matérias de saúde. Especialização que ainda, atualmente, no âmbito do nosso Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a gente se ressente. Nenhum dos 6 estados, nenhuma das 6 seções judiciárias aqui do TRF da 5ª Região conta com a vara especializada de saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça, a gente sabe que existe hoje, atualmente, o Núcleo de Justiça 4.0, com essa competência especializada nos moldes do que foi pensado aqui pelo CNJ na resolução número 238. Avançando um pouco mais aí na matéria, mas já finalizando um pouco minha fala, no ano de 2011, a gente teve uma reformatação dos nossos comitês estaduais de saúde, por intermédio da edição da resolução número 388 de 2021 do CNJ. O CNJ promoveu uma reformatação para atualizar e, na mesma linha do que foi pensado lá no ano de 2016, conferir uma maior autonomia aos comitês estaduais de saúde. Então, dito isso, eu encerro aqui essa minha breve fala sobre o histórico de criação, o contexto de atuação dos comitês de saúde. Vou passar a palavra para meu colega, Dr. Gustavo Gadelha, que vai falar um pouquinho, vai tentar destrinchar um pouquinho aqui do conteúdo dessa resolução número 388 de 2021 do CNJ. Eu agradeço a todos pela paciência e pela atenção. Obrigado, colega João. Eu espero que estejam todos me ouvindo. Se não estiverem, podem informar. É uma grande alegria estar participando aqui desse webinário, compondo também esse comitê. Queria apresentar meus cumprimentos iniciais à doutora Silmere, ao doutor Renan, ao meu colega João Pereira e os demais presentes. Como eu disse, esse é um momento muito importante para o judiciário, né, para a resolução, para o enfrentamento desse problema. Depois dessa completíssima exposição do colega João, fica até difícil de falar mais alguma coisa, especialmente porque também nessa minha condição, na minha condição atual, que ingressei recentemente
no comitê, eu também estou conhecendo o Comitê Estadual de Saúde. Então, também é muita novidade para mim. Por isso eu vou falar pouco, porque estou ansioso por ouvir também a doutora Silméria e o doutor Renan, para além daquela atenção que já dediquei à fala do colega João Pereira. As demandas de saúde, elas fazem parte da minha vida profissional e até da minha vida pessoal. Tenho familiaridade com o tema, já que tenho familiares na área da saúde, e sempre ouvi essa problemática, né, da gestão pública de saúde. E na atuação profissional, desde que entrei na magistratura, eu julgo demandas concernentes ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos. E, curiosamente, o colega João ia falando e eu ia me recordando de empiricamente, constatando empiricamente esse aumento do volume de processo. Lembro que, assim que ingressei na magistratura, eu tinha competência de juizado especial federal, lá no ano 2008. Saí dessa competência e voltei neste ano para a mesma competência exercida no passado. E, curiosamente, o volume, fiquei assustado com o volume de processo dessa natureza em tramitação em tempos atuais, né? O que revela que essa constatação, já bem demonstrada pelo colega João Pereira, ela também se verifica em termos práticos no nosso cotidiano. Imagino que os colegas também possam sentir isso, e os gestores, né, os responsáveis pelo cumprimento, fornecimento dessas postulações de saúde também percebam isso em termos práticos. E me parece aqui só uma anotação ao que o colega falou, o colega João Pereira falou, é que me parece que esse movimento de excesso de litigiosidade decorre muito do nosso processo de concretização tardia dos direitos sociais. Então, durante muito tempo, nas últimas décadas, se estimulou em excesso, talvez por necessidade, a busca judicial de direitos, né? Nós tivemos vários marcos importantes nesse sentido. E nesse movimento pendular, surge a necessidade, não só no fornecimento de medicamentos, no direito à saúde, mas de outros movimentos. Mas nesse movimento pendular, surge, então, a necessidade de autocontenção. E, então, esse comitê tem esse papel importante, além de outros, vamos conversar daqui a pouco, mas tem esse importante papel de pensar a jurisdição em torno desse tipo de matéria, né? Desse tipo de postulação. Mas eu vou me focar detidamente nos principais pontos da resolução número 388 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que veio, então, reestruturar os comitês de saúde, que já tinham sido criados lá desde 2010, se não me falha a memória, né? Com uma alteração já em 2016. Primeiro, falar da sua composição, que é um órgão colegiado e multidisciplinar. Esse é um dado importantíssimo, porque demonstra a abertura do Poder Judiciário à participação da sociedade. Há vários estudos e pesquisas, inclusive no âmbito da academia, pesquisas empíricas, que apontam que através de entrevistas com gestores, que um dos grandes problemas sentidos pelos gestores no que toca à tutela jurisdicional de saúde seria a impossibilidade de ser ouvido, né, ou de serem consultados, de se manifestarem para além dos autos, né, para além da definição daquele problema do processo. Mas uma possibilidade de participação nesse litígio que é muito complexo, mas para além da esfera processual. E aí o comitê tem essa função fundamental, já que sua composição ela é plural, ela é formada por membros do sistema de justiça, do sistema de saúde, de órgãos executivos, comunitários e acadêmicos. Então, essa composição plural permite que haja uma participação efetiva de toda a sociedade na solução desse litígio, dos litígios. A resolução 388 de 2021, ela, apesar de a resolução anterior, a 238 de 2016, já ter contemplado a função precípua dos comitês, e que, no primeiro momento, era voltada a auxiliar os tribunais
tanto na criação dos núcleos de apoio técnico ao judiciário, quanto a medidas de execução, aquelas deliberações do Fórum Nacional de Saúde, né? A Resolução 388/2021, ela detalhou, ela esmiuçou, e imagino que no futuro próximo, aí é uma análise prospectiva minha, né, pessoal, mas imagino que vai vir outra resolução detalhando ainda mais. Mas a 388/2021 já trouxe um detalhamento rico sobre o papel do Comitê de Saúde, né? Primeiro, um papel central é monitorar, e essa foi a origem, né, do papel, da função do Comitê de Saúde, que era monitorar as ações judiciais que envolvem o sistema de saúde pública e suplementar, especialmente propondo medidas voltadas à otimização de rotinas processuais, organização e estruturação de unidades judiciárias especializadas, prevenção de conflitos judiciais e definição de estratégias em matéria de direito sanitário. Então, percebo que o papel do comitê vai além do litígio em si considerado, mas é uma perspectiva muito mais ampla no sentido de também prevenir litígios. Além disso, função precípua dos comitês auxiliar os tribunais na criação dos NATJUs, né, que fizemos na semana passada, especialmente com o Estado da Paraíba, o município de João Pessoa, e na iminência de finalizar com o município de Campina Grande. Uma outra função precípua, e é aquela que falava anteriormente, é viabilizar o diálogo interinstitucional com o objetivo de acompanhar e contribuir com ações atinentes à demanda de saúde. Mais à frente, eu vou trazer algumas reflexões no que tocam a esse papel específico do Comitê de Saúde. Esse Comitê de Saúde ele é coordenado por magistrados estaduais e federais em mandatos bienais e alternados. Atualmente, ele é coordenado pela colega doutora Silméria, né, e eu exerço a função de vice-coordenador, sucedendo com muita alegria o colega João Pereira, e também são membros o colega Renan, que é o suplente da doutora Silméria, e a colega Vanessa, que também exerce a suplência pela Justiça Federal. Obviamente, a composição é de juízes federais e estaduais, porque são juízes que detêm a competência para lidar, tratar, julgar, processar litígios com perspectiva de saúde, em que a postulação envolve a matéria de saúde. O comitê, então, realiza reuniões mensais, sempre nas primeiras segundas-feiras, na segunda-feira de cada mês, atendendo ao que dispõe a resolução 388/2021 do CNJ, preferencialmente por sistema de videoconferência. Então, se estabelece essa periodicidade de reunião. O Comitê de Saúde, agora falando um pouco especificamente do Comitê de Saúde da Paraíba, né, da sua composição. Já disse, a coordenação é exercida pela colega doutora Silméria, a composição é de juízes estaduais e juízes federais, que eu já mencionei ainda há pouco, vocês já estão vendo aí, mas a sua composição é muito mais ampla, evidentemente, né? Então, nós temos pelo Ministério Público Estadual a doutora Fabiana Maria Lobo da Silva, pelo Ministério Público Federal, doutor José Guilherme Ferraz da Costa, pela Defensoria Pública do Estado, doutora Maria dos Remédios Mendes Oliveira, doutora Aldaci Soares Pimentel, pela Defensoria Pública da União, doutor Edson Júlio de Andrade Filho, pela Procuradoria da União, doutor Eduardo Girão Câmara do Vale, também a doutora Maria Heloísa Pinheiro, pela Procuradoria-Geral do Estado, doutor Gustavo Nunes Mesquita, doutor Paulo Márcio Soares Madruga, Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa, doutor Bruno Augusto Albuquerque da Nóbrega, doutor Rafael Oliveira Santa Cruz, pela Procuradoria-Geral do Município de Campina Grande, doutora Annelise Silva Garcia da Costa, pela Secretaria de Estado da Saúde, doutora Paloma Thalita Costa Lopes, doutora Thalita Mendes Diniz, pelo Conselho Estadual de Saúde, doutor Antônio Eduardo Cunha, Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, doutor Luiz Ferreira de Souza Filho, doutora Rênia Glauciane da Silva Santos,
Pela Secretaria de Saúde do município de Campina Grande, doutora Márcia de Araújo, doutora Tereza Raquel de Brito Neves Pereira Rabelo. Pelo Conselho Regional de Medicina, doutor Clécio Leite Fernandes. Pelo Conselho Regional de Farmácia, doutora Renata Madalena Zácara Nunes. Pela Universidade Estadual da Paraíba, doutora Ana Lúcia Wendel. Pelo HU, né, Hospital Loro Vanderlei, o doutor Pablo Antônio Vidal. Pela Universidade Federal da Paraíba, doutor Robson Antão. E os representantes do segmento da saúde suplementar, né, pela Unimed, doutor Walter Ramalho, o doutor Paulo Guedes Pereira, pela Unidas, doutor Nildeval Chianca Júnior, pelo Hospital Nossa Senhora das Neves, doutor Osmar Tavares dos Santos Júnior, pelo OAB, o doutor Arzo Tagino. Então, nós temos uma composição bem ampla, né, bem plural, justamente para permitir que no comitê sejam percebidas, observadas, consideradas as diferentes visões de mundo, né, de papéis e atores que atuam nesse tipo de litígio. À luz dessas funções do comitê, eu trouxe algumas perguntas reflexivas sobre o seu papel. A Resolução 388 de 2021, ela, como eu disse, ela define quais são as funções do comitê. E aí, a partir dessas funções, são grandes os desafios, né? E que nós todos, irmanados, juntos, em colaboração, temos que pensar, refletir e tentar encontrar essas soluções. Isoladamente, nenhum de nós sabe qual o caminho a seguir. Certamente, e esse é o móvel do comitê, a atuação conjunta é que vai permitir trilhar, encaminhar qual o melhor andamento para a solução desse problema, né? A primeira reflexão que trago, pode passar o slide, a primeira função, na verdade, do comitê é densificar no âmbito local a gestão das demandas judiciais em matéria de saúde, né? Porque as deliberações, de forma mais ampla, de forma mais geral, elas são tomadas pelo Fórum Nacional, né? E a primeira reflexão que trago sendo órgão executivo das deliberações do Fórum Nacional de Saúde, como adequar as deliberações mais globais à realidade e conjuntura local. Isso porque, obviamente, o Brasil é um país continental, então é um esforço e um grande desafio para o comitê perspectivar essas deliberações e decisões mais ao plano geral estabelecidos pelo Fórum Nacional para as necessidades locais, impondo, portanto, um tratamento adequado da política nacional às particularidades locais, evidentemente que densificando esses aspectos centrais, não podem ser abandonados, mas esses aspectos de deliberação nacional mais amplos têm que ser tratados com muito cuidado para que possa respeitar as particularidades locais. Nós não podemos implementar deliberações nacionais sem desconsiderar as realidades locais. São Paulo é diferente da Paraíba, né? O município do Rio de Janeiro é diferente do município de Campina Grande, né? Então, nós temos que... um primeiro desafio sobre essa função é como conseguir respeitar essas particularidades locais. Uma segunda função uma segunda função que está atrelada a um desafio do comitê é imprimir racionalidade no fornecimento de medicamentos em cumprimento da determinação judicial. Diuturnamente, acho que todos nós que lidamos com isso, com esse tipo de demanda, tanto como quem decide, como quem tem a responsabilidade de cumprir, de fornecer o medicamento, se depara com uma absoluta irracionalidade, né, no cumprimento da determinação judicial, porque são decisões pulverizadas e que, às vezes, acaba por dificultar a sua aquisição de forma racional. Então, o desafio é como garantir que a pluralidade e heterogeneidade de determinações judiciais seja cumprida em conformidade com a racionalidade de planejamento na aquisição e fornecimento do medicamento, por exemplo, né? Então, racionalidade de procedimentos licitatórios, bloqueios, aplicações, filas de espera,
como encontrarmos um caminho ideal para que todos esses componentes sejam racionalizados, né? Como permitir que a decisão judicial seja efetivamente cumprida, mas sem descurar de uma racionalidade mínima. Me parece que esse também é um desafio do Comitê de Saúde. Uma outra função atrelada a um desafio é aproximar e proporcionar o diálogo construtivo entre os atores envolvidos nas políticas públicas e demandas de saúde. Qual é o grande desafio? E aí lanço a pergunta: é possível garantir que os atores envolvidos no processo sejam efetivamente ouvidos? E não falo de manifestação formal, isso evidentemente que já é garantido, né, no processo. Mas, mais que isso, essas manifestações, elas devem ser consideradas no sentido também de harmonizar as linguagens. Eu lembro que certa vez fizemos um encontro sobre perícias médicas, e eu estava presidindo uma mesa com um psiquiatra, e ele retratando justamente isso, que muitas vezes a linguagem médica, o perito não entendia o que o juiz estava perguntando, em termos de linguagem, e o juiz não entendia o que o perito queria dizer. E não me refiro apenas à resposta da pergunta específica do processo, mas a linguagem é diferente. Então, a linguagem médica é diferente da jurídica, mas esse comitê, o Comitê de Saúde, é um local adequado para que essa linguagem se afine, né? Nós temos que ter um refinamento da linguagem para que o direito se encontre com o sistema de saúde e assim nós possamos trilhar a melhor solução. Então, é importante esse diálogo construtivo entre os atores envolvidos, inclusive harmonizando a linguagem, né? Um outro esforço relacionado à função e desafio do Comitê de Saúde é convergir esforços para aperfeiçoamento da política pública de saúde. A grande pergunta é possível para o comitê contribuir para a redefinição da política pública de saúde? É possível colaborar para a tomada de decisão gerencial, prevenindo novos litígios? A coletivização das demandas seria uma solução? Então, é uma perspectiva que se abre também ao Comitê de Saúde, tentar influenciar positivamente na gestão pública, né? Fornecendo elementos, claro que essa não é uma expertise do Poder Judiciário, né? Não é uma expertise do Poder Judiciário orientar a tomada de decisão administrativa. A escolha pública cabe ao gestor, né? Mas, sendo esse comitê um órgão tão rico, né, tão rico da sua formação e na sua intenção, né, tão nobre, pelo menos assim eu percebo, uma intenção tão valiosa, será que as considerações desse comitê não podem ser fornecidas, não podem servir de subsídio para que o gestor possa redefinir a política pública em saúde? Essa é uma questão que também me parece um grande desafio para o Comitê de Saúde. E, por fim, um tema muito caro e muito relevante na atualidade, que é fomentar o compliance regulatório, né? Qual o desafio do comitê nesse sentido? É como combater as demandas predatórias fundadas em conflitos éticos e, por vezes, fraudulentos da prescrição médica. Isso não é nenhuma novidade. Nos últimos tempos, especialmente semana passada, nós tivemos a deflagração de operações e o desnudamento de práticas ilícitas, se valendo do sistema de justiça e de saúde para obter ganho indevido, né? Então, será que o Comitê de Saúde não teria esse papel importante também, ou não tem como contribuir para o combate à exploração do sistema de saúde já sofrido, combalido do sistema de saúde para práticas ilícitas, né? Então, eu penso que esse é um grande desafio também do Comitê de Saúde, é fornecer aos juízes que vão decidir elementos para detectar ou para indicar efetivamente práticas que têm sido utilizadas para viabilizar fraudes e ganhos ilícitos de recursos a partir do conluio, né, de diversos profissionais com a obtenção judicial de medicamentos.
Essas eram as funções e os desafios que penso que devem permanecer em reflexão durante o desenvolvimento das atividades do comitê, mas que são fundamentais para o seu correto funcionamento, o seu adequado funcionamento, no sentido de entregar algo concreto à sociedade. Essa é a leitura que faço ainda muito prematura, né, dos estudos que já fiz e do que tenho observado desse início da minha atuação. Por fim, trago apenas um registro do Comitê da Paraíba, que já foi muito falado hoje pela doutora Silmério, pelo colega João, que é um grande passo, um passo importante, que é a criação do NatJuiz, e que não vou falar sobre eles, porque acho que a colega Silmério vai falar, mas que são marcos no fortalecimento do Comitê de Saúde da Paraíba, que foram a assinatura dos acordos de cooperação técnica para a instalação dos NatJuiz na Paraíba, já oficialmente formalizados com o Estado da Paraíba e com o município de João Pessoa, e estando pendente apenas a assinatura com o município de Campina Grande. São passos importantíssimos para o fortalecimento do Comitê de Saúde e da prestação jurisdicional, que agora contará com esses órgãos para que possam, a um só tempo, permitir aos magistrados que profiram decisões mais seguras, permitam também a manifestação técnica do poder público e permitam também aos usuários do sistema de saúde e de justiça, como partes interessadas, advogados, enfim, toda a comunidade jurídica, a consulta a manifestações já técnicas destes órgãos no sentido de fornecimento ou não fornecimento de determinado medicamento. Isso é importante, inclusive, para a definição de posição política, né? Em muitos outros estados estrangeiros, esse tipo de litígio não é, esse tipo de problema não é um problema jurisdicional, é um problema político, se resolve no âmbito da política. Portanto, se a pessoa tem a intenção tem a necessidade de obter um medicamento, ela não vai ao Poder Judiciário, pelo menos não há esse acolhimento. Há uma postulação há uma postulação política, administrativa, e se não é acolhido, ela reforça esse controle social no âmbito político. Então, também permite, é um contributo importante nesse sentido. Minha fala, como eu disse, era breve, eu agradeço a atenção de todos e, com muita alegria, devolvo a palavra à colega Silmério para que eu possa, então, assistir a sua apresentação. Obrigado. Doutor Renan falará primeiro, certo, doutor Renan? Foi. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Doutor Gustavo, doutora Silmério, doutor João. É uma satisfação estar aqui com os senhores, compartilhando aqui esse primeiro webinário, né? Nós vamos tratar um pouco do papel do Comitê Estadual de Saúde e vai dar início a uma série de webinários que nós estamos tentando viabilizar. Na verdade, já está mais ou menos formatado, né, doutora Silmério? É uma série de webinários que serão realizados até o final desse ano, no segundo semestre de 2023, tratando de temas relacionados à judicialização da saúde. Então, como eu disse, é uma satisfação estar aqui com os senhores nessa manhã de hoje, e vai ficar um pouco difícil, né, falar após as palavras dos doutores João e doutor Gustavo, que praticamente esgotaram aqui o que eu tinha para falar. Fiquei com vamos dizer, com a atribuição de conversar um pouco a respeito da importância do Comitê de Saúde no desenvolvimento da política judiciária nas ações referentes à saúde pública e suplementar. Peço desculpas porque não preparei um slide, como fizeram os colegas João
e doutor Gustavo, mas vou tentar aqui falar um pouco a respeito da importância do Comitê de Saúde, ressaltando que, fazendo aqui uma breve exposição, um breve comentário a respeito da situação atual do Tribunal de Justiça da Paraíba em relação às ações de saúde. Então, no final do ano passado, o Tribunal de Justiça ele criou o Núcleo de Justiça 4.0, com a competência para processar e julgar as ações envolvendo saúde pública que tenham o Estado da Paraíba como parte, não incluindo, nesse primeiro momento, as ações em que os municípios figuram como parte, e, diante do aumento da demanda, né, da verificação de alguns números, né, de uma tendência de manutenção da distribuição, o Tribunal de Justiça, agora, nesse mês de julho, criou um segundo núcleo de Justiça 4.0, com competência em ações envolvendo saúde pública e o Estado da Paraíba. O que é que nós verificamos em termos de números, né? O primeiro comitê que foi criado, desde novembro, já apresentava um acervo de aproximadamente 2.500 processos, com uma distribuição média mensal de 129 processos. Quando nós olhamos os números em termos de Estado, nós temos um acervo, né, incluindo tanto saúde pública como saúde suplementar, de aproximadamente 7.300 processos, o que revela exatamente essas impressões que foram postas por doutor João, na sua exposição, de, vamos dizer, uma judicialização excessiva referente às ações envolvendo tanto a saúde pública como suplementar. E aí, dentro dessa perspectiva, que me parece relevante nós tratarmos e conversarmos um pouco a respeito das funções e da importância do exercício dessas funções pelo Comitê Estadual de Saúde. Então, esse primeiro webinário me parece mais voltado, né, para os membros do comitê e para, de certa forma, os demais atores que atuam no sistema de justiça, para que possam compreender as funções do comitê e o que é que o comitê pode fazer para, vamos dizer, aperfeiçoar a prestação jurisdicional no âmbito das ações de saúde, seja saúde pública e suplementar. E aí me parece que, desde a Resolução 388 de 2021, que veio deixar mais claro quais são as funções do Comitê Estadual, que é necessário que o comitê ele se empodere, ele efetivamente passe a exercer as suas funções previstas na Resolução 388. É importante destacar que o comitê, ele, de acordo com a Resolução 388 e também com a 238, ele representa um órgão que foi criado pelo próprio Poder Judiciário, porque o Conselho Nacional de Justiça, como nós sabemos, ele integra o Poder Judiciário, e aí, a partir dessa Resolução 238 e da 388, criou esse órgão, né, no âmbito local, com várias funções visando aperfeiçoar o desenvolvimento dessa política judiciária no âmbito das ações de saúde pública e suplementar. E qual é a importância disso? Do ponto de vista prático, o que é que o comitê pode fazer e ajudar na evolução e no desenvolvimento dessa política judiciária? A Resolução 238, no seu artigo 2º, ela traz uma série de funções, e eu vou fazer aqui uma breve análise de algumas dessas funções e mostrar ou tentar trazer a lógica de como o comitê pode atuar para desenvolver essas suas atribuições normativas e auxiliar no desenvolvimento dessa política judiciária, no desenvolvimento das ações de saúde, seja pública ou suplementar.
A primeira função que se identifica lá no artigo 2º, o doutor Gustavo mencionou, é exatamente a função de monitorar as ações judiciais que envolvem a saúde pública e a suplementar, né? Como é que o comitê pode, do ponto de vista prático, né, e aí, dentro da minha visão, atuar para exercer essa função, né? O comitê pode, por exemplo, né, dentro do desenvolvimento de suas atividades, verificar o surgimento de determinada demanda por determinada tecnologia ou ação de saúde que está surgindo ali em determinada região do Estado ou de forma uniforme por todo o Estado, e tentar buscar, né, junto do exercício do seu diálogo, da sua função de promover esse diálogo institucional, buscar soluções para resolver eventual surgimento de demanda em determinada área. A exemplo, buscar compreender o que é que está acontecendo em determinada área específica, em determinada situação, para compreender se se trata de uma deficiência da política pública de saúde, se existe, por outro lado, um interesse mercadológico no surgimento dessas demandas, né? E aí, como falou o doutor Gustavo, né, tentar implementar a ideia do compliance regulatório, trazendo uma espécie de regulação que deve ser observada pelos magistrados quando quando eventualmente forem analisar determinado pedido, né? Como disse o doutor Gustavo, na semana passada surgiu uma operação envolvendo possivelmente a prática de cartel, né? Por parte dos fornecedores de órteses, próteses, materiais especiais, que são demandas corriqueiras no âmbito da judicialização da saúde. Então, o comitê ele tem esse papel de fazer esse acompanhamento, de fazer esse monitoramento, compreender o que é que está acontecendo e, a partir daí, né, propor soluções. É possível também essa proposta de soluções, tanto para o gestor público, como para o próprio poder judiciário, no caso específico, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Uma outra função que também me parece muito importante e deve ser exercida por parte do comitê é a proposta de otimização de rotinas processuais. Nessas ações envolvendo saúde, o que nós verificamos na prática é a substituição do gestor, a substituição do agente privado. O judiciário ele substitui a atuação do gestor público, ele substitui a ação do agente privado, no caso da saúde suplementar. E aí, quando vai se aplicar do ponto de vista prático essa atuação, vamos dizer, substitutiva do Poder Judiciário, nós encontramos uma série de dificuldades práticas. Em havendo descumprimento da decisão judicial, passa-se eventualmente para proceder com sequestro de valores, a análise de orçamentos, né, por parte da Justiça Federal, há dificuldade da impossibilidade de se realizar sequestros nas contas da União. Então, tudo isso pode ser discutido no âmbito do comitê e apresentadas soluções para essas dificuldades de atuação prática por parte do sistema de justiça. Então, essa função do comitê de propor a otimização de rotinas processuais, né, obviamente resguardando a independência judicial, me parece extremamente importante. Do mesmo modo, a função de fomentar a organização e a estruturação de unidades judiciárias especializadas, né? Quanto mais se especializa a jurisdição, melhor. Então, o comitê tem esse papel de propor junto aos tribunais, embora nós saibamos que já exista essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, mas o comitê, no âmbito local, pode também estimular essa
organização e estruturação de unidades judiciárias especializadas, verificando-se que determinada unidade judiciária está com a dificuldade, né, a unidade judiciária especializada, o Núcleo de Justiça 4.0, está com alguma dificuldade, ou eventualmente uma vara especializada da Justiça Federal que venha a ser criada, está com alguma dificuldade no desenvolvimento de suas atividades, o comitê pode, dentro do exercício dessas suas atribuições, buscar, junto aos respectivos tribunais, uma melhor estruturação, uma melhor organização dessas unidades judiciárias. Uma outra função que também me parece extremamente relevante, né, a função de buscar a prevenção de conflitos judiciais. Então, essa função que está expressamente prevista no artigo 2º também se mostra relevante. O comitê pode estimular, dentro dessa sua competência, vamos dizer, múltipla, né, com a participação de vários atores que atuam tanto no sistema de justiça como na área de saúde, buscar soluções que venham a, eventualmente, prevenir a judicialização da saúde, né? Então, atuar junto aos gestores públicos, junto aos gestores da saúde suplementar, por exemplo, junto ao Tribunal de Justiça, junto ao TRF, buscando a criação de uma Câmara Prévia de Conciliação. Eu tive notícias de uma Câmara de Conciliação que existia no Rio Grande do Norte, não sei se ainda está em funcionamento, e que essa Câmara ela era formada foi feito um termo de cooperação entre a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, para a criação de uma Câmara prévia de conciliação, de tal sorte que as demandas, chegando alguma demanda à Defensoria Pública Estadual, à Defensoria Pública Federal, da União, melhor dizendo, muitas vezes nós temos dúvidas a respeito de quem é a atribuição administrativa para a dispensação daquele medicamento, né, algo que tem ocasionado, inclusive, essa discussão de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, né? Então, poderia o comitê tentar viabilizar a formação de uma Câmara de Conciliação heterogênea, formada pela Justiça Federal, Justiça Estadual. Isso me parece ser plenamente factível, né, através de termos de cooperação. Também poderia ser uma atuação relevante do Comitê Estadual de Saúde. Não preciso falar também da importância do comitê no que diz respeito à criação do próprio NATJUS, algo que está sendo viabilizado, né, doutora Silméria, para, acredito eu, no curto espaço de tempo, nós estamos utilizando o nosso NATJUS local. Me parece também extremamente importante, doutor Gustavo, essa atuação do comitê no que diz respeito a fomentar ou viabilizar esse diálogo interinstitucional, seja entre os gestores, no caso da saúde pública, seja entre os gestores e os próprios tribunais, especificamente, no sentido de colocar, diante dessa sua pluralidade da composição, de colocar esses gestores para conversar. Eu vou dar um exemplo, o que nós verificamos do ponto de vista prático nas ações envolvendo procedimentos de cirurgias eletivas aqui no estado da Paraíba, é uma certa dificuldade no que diz respeito à regulação desses procedimentos. De um lado, o Estado traz o argumento de que a responsabilidade seria do município, o município, por sua vez, diz que a responsabilidade seria do Estado. Então, vamos colocar essas pessoas no âmbito do comitê para conversar, para encontrar uma solução para esse tipo de dificuldade que é posta. Então, um papel me parece extremamente relevante do Comitê Estadual de Saúde. E, por outro lado, a própria resolução, no seu artigo 2º, ela estabelece a possibilidade de um comitê, né, formando grupos de estudo, de um comitê realizando pesquisas, e
estabelecer recomendações tanto aos gestores públicos, né, da saúde pública e também no âmbito privado em relação à saúde suplementar, para resolver determinadas dificuldades, para resolver determinados problemas que ensejem a judicialização da saúde. Então, dentro das suas atribuições, se identificando determinada deficiência no desenvolvimento da política pública de saúde, né, dessa sua composição plural, o comitê pode, naturalmente, emitir recomendações para que determinada situação que esteja gerando a judicialização venha a ser resolvida. De tal modo que me parece que nós precisamos empoderar o comitê estadual e especificamente o Comitê de Saúde da Paraíba. Fazer com que ele possa, de forma, vamos dizer, mais efetiva, mais contundente, podemos dizer assim, exercer essas atribuições que estão previstas na Resolução 388 de 2021. Porque se nós conseguirmos fazer com que o comitê exerça de forma plena essas suas atribuições, com toda certeza nós teremos um avanço, tanto do ponto de vista da melhora da política pública de saúde, né, local, como da saúde suplementar e, consequentemente, no que diz respeito ao desenvolvimento da prestação jurisdicional nessas ações de saúde. Então, Silméry, com essas palavras breves, eu encerro aqui a minha participação e lhe devolvo a palavra. Obrigada, Renan. De fato, se nós encerrássemos aqui esse webinário, o objetivo estava alcançado, né? Doutor João, doutor Gustavo e doutor Renan apresentaram de forma brilhante o que é o nosso comitê, e eu os parabenizo. Doutor João, para a Justiça Federal, é o nosso Marcos Salles, porque também passou, acredito que, em média, de 6 a 7 anos como representante e tem atuado, né, também de forma brilhante no comitê, e agora sucedido pelo colega doutor Gustavo, e acredito que nós vamos continuar o trabalho, né, o qual recebemos. Eu vou pedir só ao doutor João para interromper um pouquinho o compartilhamento, porque, diante de tantos normativos, eu queria compartilhar com toda a comunidade e onde estão essas informações do comitê, né? O que o CNJ tem buscado muito é essa facilitação na comunicação nossa com todos os envolvidos, né, nessas demandas de saúde. E aí eu gostaria de compartilhar, deixa eu só, estava aqui na página do... Gostaria de compartilhar a página do TJ, onde atualmente está alojada a nossa informação do comitê. Aqui no final da página, nós temos os banners, né, com alguns sites que estão alojados, e o do nosso Comitê Estadual de Saúde, ele está exatamente aqui nessa parte central final do site do Tribunal de Justiça, e no nosso site constam exatamente umas informações, né, para quem precisar. A gente tem, como já foi dito, a Paraíba, por exemplo, no nosso Tribunal Estadual, a gente tem a possibilidade de ter um núcleo especializado, né, agora, inclusive com a implantação do 2º núcleo de saúde, para as ações onde o demandado seja o Estado da Paraíba, em litisconsórcio ou não com outros entes. Mas não é uma realidade, né, de todos os estados e da Justiça Federal essa especialização. Então, muitas vezes, o magistrado, dentre tantas demandas, ele se depara também com a demanda de saúde. E aí é importante que haja essa possibilidade de um suporte para aquele momento em que o magistrado, né, precise se debruçar sobre aquela matéria e encontrar algum subsídio sobre a matéria. Então, nós temos aqui no site do Tribunal de Justiça da Paraíba as informações, umas informações básicas. Isso é uma construção constante, porque cada vez que a gente vai utilizando mais,
a gente vai sentindo a necessidade de mais informações. Então, na época, por exemplo, da Covid, houve a necessidade de se destacar artigos científicos, né, exatamente para se tratar principalmente sobre a questão da Covid, né? Então, antes iniciávamos com a composição, que era o principal, né, da informação inicial do nosso comitê, isso aqui também com constante atualização, né, é necessária uma constante atualização. E aí, dentro, quem for, é um site público, né? Então, aqui não precisa ser magistrado para consultar. É uma coisa que a gente tem discutido e debatido muito no comitê, é a necessidade de que todas as pessoas, todos os agentes, né, todos os usuários do direito da saúde, né, seja estando como advogado, como parte, ou como ente demandado, precisam procurar exatamente o que foi bem exposto aqui, tratar a demanda imaginando que não se está fazendo de forma individual para um ente coletivo, é de todos contra todos mesmo. Então, aqui são trazidas algumas informações que possam facilitar as decisões dos magistrados, mas também a própria atuação e o conhecimento por parte dos demais operadores do direito, né? Desde, por exemplo, ter acesso ao site da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Às vezes a gente vê demandas que a fundamentação traz uma informação que muitas vezes quando você procura na Conitec, por exemplo, aquela tecnologia, aquele medicamento, já houve a aprovação, né, pela incorporação ao Sistema Único de Saúde, e a fundamentação vem totalmente conflituosa com o que de fato acontece. Então, é importante que todos nós que estejamos trabalhando sobre esse tipo de demanda, nós consigamos tratar da forma mais específica possível. A gente sabe que não é uma questão de não querer ou não ter condições, é realmente de se aprofundar, o tempo disponível para esse aprofundamento. Então, aqui clicando, vai ser direcionado para o site da Conitec, e aí faz a pesquisa. Da mesma forma, muitas vezes o medicamento, uma cirurgia, o medicamento é pedido, é pleiteado, como se não já tivesse, né, a sua incorporação dentro do sistema de gerenciamento. Então, a mesma coisa aqui, você pode já consultar para ver se já existe, né, até o código do procedimento, o site do nosso FONAJUS, porque nós somos um comitê estadual, pertencentes e integrantes de um comitê executivo, o 6º FONAJUS, como o doutor João já falou, ocorreu agora em junho, o nosso representante que foi o doutor Renan. Então, aqui está o site também do FONAJUS, né, para que também sejam conhecidos o que é, e aí é direcionado para o site direto do CNJ, né, inclusive o próprio sistema aqui já tratado, todas as jornadas, as 6 jornadas. Então, a gente faz esse direcionamento exatamente para facilitar a consulta, né, de quem esteja naquele momento trabalhando com a demanda de saúde. E os enunciados do FONAJUS que estavam aqui, mas eles agora também têm uma aba específica para eles, que é uma das coisas assim, que tanto para os advogados, para o Ministério Público, para nós juízes, é importante, né? Esses enunciados, eles são objeto de muita discussão por parte dos comitês estaduais e por parte do comitê executivo, né, do fórum executivo, para que a gente consiga chegar nesses, são elementos norteadores, né, para essas demandas. São demandas delicadas, não preciso repetir isso, né, e nos enunciados do FONAJUS eu só trago a observação tanto de saúde pública, a gente termina que às vezes fala muito de direito de saúde e trata mais o direito de saúde no âmbito, né, da saúde pública, mas a saúde suplementar também, né, tanto que inúmeros colegas aqui, assessores de varas cíveis, estão acompanhando o nosso evento, e aí nós temos aqui o índice alfabético também, né, no documento que facilita a busca, né, depender do tema que o colega esteja querendo trabalhar, né, porque através desses enunciados a gente consegue obter informações, né, de elementos, se for o advogado, de elementos que possivelmente serão observados pelo magistrado no ingresso daquela demanda, né. A estatística, que essa questão aqui, o doutor Renan frisou bem, a necessidade de ações, né? São necessárias ações, esse inclusive é o papel do comitê, e uma das demandas do Comitê Nacional executivo foi exatamente a criação, né, do que seria a jurimetria da saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, né, já foi feito esse painel, né,
painel PJE Saúde, né, um painel vinculado à nossa intranet, que eu já estou logada na intranet, ele está para quem é do servidor e magistrado do Tribunal de Justiça da Paraíba, né, na nossa intranet, ele está aqui nas nossas abas de painéis, de BI, e aí ele traz exatamente um olhar sobre o número de demandas que nós temos, né, em matéria de direito da saúde, né, hoje no Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, um acervo atual de 7.351 processos, né, mas, e aqui traz a observação comparativa de processos, uma demanda, olha, vejam só, em 2022, uma demanda de 4.097 processos específicos. Nós estamos na metade do ano de 2023 e nós já temos 3.715 processos, então, a demanda é bastante crescente. E aí eu faço uma observação, e esses dados, com certeza, são a menor. A menor por quê? Porque quando esses dados, para essa construção desse painel, são observados os assuntos vinculados à tabela processual unificada do CNJ, né, a TPU do CNJ, na ramificação direito da saúde. E o que nós observamos é que inúmeras ações tramitam e não estão ainda com o assunto específico, elas são distribuídas com outros assuntos que não vinculados necessariamente ao direito da saúde e continuam tramitando, e elas fogem desse nosso acervo que está aqui, né? Então, como aqui a gente está trabalhando, e uma das coisas mais bonitas, que foi inclusive demonstrada aqui do comitê, é a participação, a atuação dele multidisciplinar. Eu aproveito até esse momento só para mostrar aos operadores de direito, de um modo geral, como é simples achar o assunto correto na hora de fazerem a distribuição da ação. A Justiça Federal também está nesse trabalho de desenvolvimento da jurimetria. Eu, inclusive, e doutor Gustavo, participamos da apresentação da Justiça Federal do Ceará, o Tribunal Regional na Seção Judiciária do Ceará já fez esse trabalho lá, inclusive eles fizeram não só quantitativo, mas também qualitativo, e é um trabalho que a gente também pretende avançar. Então, essa questão da jurimetria ela é importantíssima, né, para que a gente saiba até que ponto, né, inclusive com as observações que o doutor João fez aqui, nós precisamos trabalhar de forma organizada, porque a saúde demanda custos, e é interesse de todos que a saúde seja atendida, mas a saúde também financeira de todos os entes, né, para que não se privilegie apenas um indivíduo em detrimento de muitos outros. Então, aqui facilmente, ó, no Google normal, se qualquer operador de direito colocar TPU CNJ, ele já vem aqui, ó, Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas, ele está diretamente em classes, mas se eu colocar aqui, ó, aqui em cima ele diz o glossário de classes, movimentos, que é o que nós usamos muito, né, nos nossos gabinetes, e assuntos. Se clicar em assuntos aqui e eu simplesmente colocar saúde, né, então, quando eu vier, tem vários temas aqui que o glossário vai trazer, mas ele tem aqui, direito da saúde. Então, quando ele tem direito da saúde, ele me traz uma pastazinha com o mais, e nessa pastazinha ele vai me trazer os assuntos que estão cadastrados para o PJE, e aí ele separa em saúde mental, saúde pública, saúde suplementar, e a depender do que o advogado vai distribuir, da demanda que se trata naquela ação, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Quem seja o autor daquela demanda. Então, é importantíssimo que sejam observados esses assuntos padronizados aqui na TPU, porque é somente através dessa padronização que a gente vai conseguir ter uma jurimetria da saúde bem alimentada, com os dados precisos realmente das ações de saúde. E esses dados são importantes exatamente para que a gente consiga visualizar as demandas, quantificar, imaginar alguma solução. Não é uma solução para o número de processos, é uma solução para o problema que está gerando aquele número de processos. Então, é importantíssimo que a gente consiga fazer, né, essa análise, e assim, é um canal de fácil acesso
né, para todos nós, inclusive se alguma das partes verificar que o processo está tramitando sem o assunto correto, é importante, é interesse, né, do Poder Judiciário que seja retificado, exatamente para que a gente consiga, quanto mais específico for o assunto, obter uma jurimetria da saúde que realmente nos traga a realidade e nos permita fazer, porque quando eu tenho as ações especificadas pelos assuntos, então, no comparativo de processo aqui, eu consigo visualizar e separar e verificar as unidades e, enquanto magistrado, cada um de nós na sua unidade que trabalhe aquele assunto, também vai permitir que a gente faça uma gestão sobre o processo, localize, implemente política de processual, como o doutor Renan falou, a gestão processual, as rotinas processuais são importantíssimas. Então, também essa estatística, ela compõe um objeto importante, um instrumento importante de atuação do Comitê Estadual de Saúde. Os normativos também aqui, pulei aqui o NATJUS, né? Os normativos que aí traz as resoluções, as recomendações, então são as matérias específicas, né? Essa área restrita que a gente chama é a área do sistema ENATJUS, mas eu também gostaria de mostrar a todos que o sistema ENATJUS, ele é um sistema também acessível para todos, ele não é apenas, só quem demanda as notas técnicas somos nós, magistrados, mas ele está acessível a todos, então também aqui numa janela, se colocar ENATJUS, CNJ, a gente já consegue vir aqui. Eu estou mostrando a partir do Google, porque eu acho que é a forma, assim, de mostrar como a coisa é fácil, eu não preciso ir pelo site dos nossos entes, né, dos nossos poderes. Então, aí aqui tem a área pública, pesquisas de notas e de pareceres técnicos. Então, se alguém quiser ingressar com uma ação, ele vai já saber previamente, ele pode já saber previamente, nós temos recebido demandas que já vêm instruídas previamente com notas técnicas, então, se é medicamento, se é procedimento, se é produto, aí você vai preenchendo e vai encontrando, né, o que se queira aqui de informação do NATJUS. E para nós, magistrados, aí nós podemos solicitar, nós fazemos o nosso ingresso, né, através do SCA mesmo, que é o nosso sistema de controle de acesso do CNJ, o nosso login e senha. Mas, então, assim, são informações bem específicas para quem está atuando, né, nessas demandas de saúde. E o NATJUS, que o primeiro grande passo foi feito, foi a assinatura dos termos de cooperação. O município de Campina Grande, inclusive o prefeito Bruno já assinou, mas a gente vai fazer a assinatura do presidente presencial com o doutor Manuel Maia, que é o diretor do Fórum da Seção Judiciária da Paraíba, e o ato conjunto também está em análise acredito que próxima semana a gente já começar a receber o e-mail inicial de contato será o NATJUS. Através do sistema ENATJUS, nós também recebemos, né, as consultas, que é o que não é urgente, que não vai para o nacional, então vem para o comitê local. E aí a gente espera, com isso, né, trazer mais esse instrumento, quando houve o período em que nós tivemos as câmaras técnicas, e foi algo de indispensável importância para a nossa atuação jurisdicional. Então, agora, com o NATJUS, embora o NATJUS nacional ele traga muitas informações, mas é indispensável que a gente tenha o NATJUS local, porque também, como foi frisado, existem muitas demandas locais. E estas demandas locais, elas precisam ser analisadas, né, no âmbito onde está ocorrendo a maior incidência. Então, é importante que a gente tenha, e então acredito que no máximo a próxima semana a gente já vai estar com o NATJUS funcionando, com o ato conjunto de implantação publicado, né, para que efetivamente os magistrados possam fazer a consulta no NATJUS local e obter o resultado. Então, essas são informações, nós estamos, inclusive, quem quiser fazer qualquer sugestão, fique à disposição, por favor, façam para a implantação, por exemplo, a gente está desenvolvendo um trabalho de informações específicas para a saúde suplementar, né? Então, para que a gente consiga separar, né, um pouco as demandas aqui e também trazer esse viés da saúde suplementar. Então, de um modo bem sintético, eu
apresentando essa jurimetria, que é a que nós temos hoje, e as informações que nós temos hoje também no site. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos que estão participando deste webinar. Estou vendo aqui diversos colegas, servidores, assessores, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, né? E os membros do Comitê Estadual de Saúde que estão aqui também acompanhando. Nossos webinários, a nossa previsão, né, foi deliberado em reunião que fosse na última segunda-feira de cada mês, e aí serão webinários temáticos, esse foi um primeiro mais geral, e serão temáticos com a participação dos demais membros, né? Nesse a gente se concentrou aqui nos representantes do Poder Judiciário. Então, eu, de forma bem realmente sintética, agradeço mais uma vez a todos, faculto a palavra ao doutor João, doutor Gustavo, doutor Renan, e agradeço mais uma vez a todos que estão participando e coloco o Comitê Estadual de Saúde à disposição da comunidade jurídica e da sociedade paraibana para essas demandas que estão no seu mistério da Resolução 388. De minha parte, Silmério, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão dedicaram o seu tempo para nos ouvir hoje pela manhã. Faço também um registro de agradecimento aos membros do comitê com quem tive a oportunidade de conviver nesses últimos 5 anos, né? Espero reencontrá-los aí na lida diária dos nossos desafios na jurisdição de demandas de saúde, e faço votos que o nosso NATJUS ele realmente seja um órgão de atuação muito proveitoso para a atuação técnica do juiz e dos demais atores aí no sistema de justiça. Eu agradeço a participação e deixo registrado meu abraço. Bom dia a todos. Do mesmo modo, só quero me despedir, né, e dizer que estamos juntos nessa empreitada. O desafio é grande, mas por isso que estamos em equipe, né, somos muitos, temos essa composição plural, justamente para pensarmos unidos nessas soluções. Então, também me despeço aqui agradecendo pela oportunidade. De minha parte também, Silmério, Gustavo, João, e demais integrantes do comitê que estão aqui presentes, assistindo, estou sempre à disposição para precisar, enquanto estiver atuando no Núcleo de Justiça 4.0, e também para colaborar naquilo que me for possível, os trabalhos do comitê, rogando, tal como o doutor João, que o NATJUS ele venha efetivamente a funcionar, né? Um órgão extremamente importante para a atuação das demandas de saúde, e do mesmo modo para que o comitê ele se empodere, né? Ele exerça de forma, vamos dizer, mais efetiva, mais presente essas atribuições que estão presentes lá na Resolução 388, porque isso, na minha visão, vai ajudar bastante a área da judicialização da saúde e, consequentemente, no próprio exercício do direito à saúde do cidadão. Então, bom dia a todos, desejo uma ótima semana. Encerramos o nosso webinário. Obrigada a todos e a todas. O colega João saiu, e Renan também.